Pessoal, então vamos lá, a gente vai começar a falar de petição inicial, tá? Antes de mais nada, o que eu quero que vocês façam, e eu quero também combinar uma coisa com vocês. A gente vai abrir, tá? Eu quero já mostrar para vocês a questão do índice, tudo assim. Só peço que vocês não sublinhem nada, porque quando for para sublinhar e tudo, eu vou dizendo para vocês, eu vou orientando como fazer isso para não ficar errado. Tá? Então vamos abrir no índice lá, vamos achar no índice, ele está aqui no final, então quando vocês tiverem aquele marcador, enquanto não tiver o marcador, de repente é legal colocar um clips, só para você ter onde está separada a página do índice. Depois que chegar o teu marcador lá, aqueles separadores que eu falei, você usa o separador, tá? Mas ó, a partir da página 1049 da tua CLT, começa o índice alfabético remissivo, tá? Como que é organizada só essa CLT para vocês entenderem? Primeiro, pessoal, tem uns trechos, não é tudo da Constituição Federal, porque, na verdade, os autores organizam de uma forma que só interessa o que tem matéria trabalhista. Então, por isso que a gente precisa, muitas vezes, do Vademécum, porque, às vezes, tem coisa aqui que a gente precisa, só que, como eles não fazem essa CLT pensando para o exame da ordem, na verdade, eles fazem pensando para a utilização na prática, porque muitos advogados trabalhistas usam essa CLT aqui, tá? Então, eles não se importam muito com isso. Então, por isso que tem algumas leis que estão aqui pela metade, que a gente vai ter que usar depois o inteiro teor delas no Vademécum, e vai ter um outro detalhe dentro da CLT, que, na verdade, na aula de amanhã a gente vai abordar esse detalhe do porquê que a gente vai precisar do Vademécum também, eu vou mostrar para vocês. Que é um artigo que, na minha opinião, os autores estão considerando uma vigência errada dele aqui, mas depois eu vou explicar para vocês, e daí a vigência completa dele está dentro do Vademécum, e daí por isso que aquele artigo específico da CLT, a gente vai usar o de dentro do Vademécum. Tá? Então, veja só. Na página 1049, começa o teu índice alfabético remissivo. Quero que você dê uma olhada, só o tamanho, a quantidade de coisas que tem na letra A. Olha lá, ele começa em abandono de emprego, vira a página. Olha o que tem na página 1051, só para você ter uma noção. A quantidade de coisa que tem sobre ação rescisória. Você está vendo? Está vendo como esse índice é completo, então? Quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa. Na última prova, caiu uma questão que falava que era um piloto ou copiloto, tal, que ficava no aeroporto e narrava que ele estava no aeroporto e não sei o quê, e narrava uma situação a respeito dele, nananã, e daí perguntava, tá, como é que era o nome do período que ele ficava aguardando ser chamado no aeroporto. E daí, então ele está no local de trabalho aguardando ser chamado. Não é que ele está lá na casa dele, porque se fosse lá na casa dele ou fora do ambiente de trabalho, era sobre aviso. Né? Só que como ele está no local de trabalho aguardando para trabalhar, aguardando ser chamado, o que acontece? Você poderia pensar, desde logo, é prontidão, e responder como prontidão. Professora, não estou lembrado disso, não tem problema. Isso tudo vai ser revisado com vocês pelas professoras de Direito Material. Tá? Então, pense nisso, vocês vão ter revisão de tudo. Mas daí, quando a gente fala de tripulantes, de piloto, copiloto, de comissário de bordo, enfim, tá? A gente tem a figura dos aeroviários. Quer ver? Vamos supor, vamos fazer uns testes aqui já para vocês entenderem. Então, quem estava lá no aeroporto esperando seria um piloto. Vamos tentar achar no índice aqui a palavra piloto para a gente ver se tem aqui. Pode ser que não tenha, tá? A gente está fazendo testes aqui. Ó, lá na página 1121, na ordem alfabética, você não vai achar piloto aqui, tá? Tem pessoal de obras, pessoa jurídica, petição inicial, que a gente vai usar depois, Petrobras, Petromisa, tal. Piloto não tem, tá vendo? Mas daí, não tem piloto, então eu tenho que ficar, às vezes, tenho que pensar em outra hipótese de procura aqui no índice. O cara não é um aeronauta, ele não trabalha em companhia aérea, né? Quem trabalha em companhia aérea é o quê? Aeronauta, aeroviário? Vamos lá voltar para o A de novo para tentar achar? Aeronauta ou aeroviário? Quer ver? Ó, na ordem alfabética, tá? Vai estar lá na página 1056, tá vendo? No finalzinho ali, ó, aeronauta, e dele até fala tripulante da aeronave.
Então, quer dizer, se você fosse procurar também pelo verbete tripulante da aeronave, você também acharia aqui no índice. Daí, olha na página lá em cima. Está falando de abandono de emprego e está vendo? Está falando profissão, lei 13475, de 28 de agosto de 2017, página 447. Então, essa é a lei do aeronauta. Por enquanto, não vamos sublinhar nada aqui, tá? Mas vamos abrir lá na página 447, a lei do aeronauta, então? Olha lá. Página 447. Vamos abrir lá. Então, tá aqui, né? Página 447, então ela começa ali, não sublinha nada, tá? Então ela diz: dispõe sobre o exercício da profissão de tripulante de aeronave, denominado aeronauta, tal. Aí tem, ó, vamos ver as divisões da lei aqui. Disposições preliminares, daí depois, a partir do artigo 9º, tem das tripulações, vamos virar a página. Sistema de gerenciamento de risco de fadiga humana, daí capítulo 2, regime de trabalho, tá vendo? Daí tem contrato de trabalho, base contratual, a escala de serviço, não sublinha nada, tá? Então, a partir do artigo 26, tem escala de serviço. Daí, se você for dar uma olhada ali, ele só vai falar de quantos dias a pessoa trabalha, seguido de quantos dias de folga, tá. Acharam? Estão se achando aí? Nós estamos lá na altura da página 448. Daí, no finalzinho, fala ali, acomodações para descanso a bordo da aeronave, daí página 449. Limites dos voos e de pousos, a gente não está falando de trabalho em voo, a gente quer saber do trabalho que o cara está lá no aeroporto. Daí, ó, limites de jornada, tá vendo? Limites de jornada, vamos ver se não tem alguma coisa ainda mais específica, ó. Vira a página. Sobre aviso e reserva, tá vendo ali? Ó, vamos ler, 43, vamos ler juntos. Sobre aviso é o período não inferior a 3 horas e não excedente a 12 horas em que o tripulante permanece em local de sua escolha à disposição do empregador. Mas, de acordo com a pergunta, ele estava em local de sua escolha ou estava no aeroporto? No aeroporto, então não é sobre aviso. Ó, o 44. Reserva é o período em que o tripulante de voo ou de cabine permanece à disposição por determinação do empregador no local de trabalho. Tá vendo? Perguntava... Como é que a pergunta era? Quer ver? Especificamente, deixa eu mostrar para vocês. A pergunta dizia assim, ó. Considerando tratar-se de piloto de aviação civil, qual o instituto justrabalhista que corresponde aos períodos em que Frederico fica no aeroporto aguardando para eventualmente render, né, assumir o trabalho de outra tripulação? Então tá aqui. Reserva... conforme artigo 44 da Lei 745 de 2017. Em quantas linhas você respondia isso? Uma. Até dava um medo, assim, né? Você escrevia reserva, conforme artigo tal. Você fala assim, mas é só isso? Só isso. Só. Ponto. Tá? E aceitaram também você chamar de prontidão e citar o artigo 244, parágrafo 3º da CLT, porque é a mesma figura, só mudam os termos, mas são idênticas. Ele nem perguntava quanto paga pela hora, qual é o tempo de escala de prontidão máximo de reserva, nada. Só queria saber qual era. Então era só vir aqui no índice. Quer ver? Umas outras opções. Vamos voltar lá para o índice. Vamos voltar lá para o índice, só para você ver como, às vezes, você não vai achar da primeira forma que você procura, mas daí eu tenho que ser insistente no índice que ele me responde. Quer ver? Vamos ver. Aviação, porque a questão, vocês viram que eu li que o enunciado da questão fala em piloto de aviação civil, não é isso? Vamos procurar aqui no índice a palavra aviação. Porque muitas vezes, pessoal, quando a FGV traz umas coisas diferentinhas assim, ela mesmo dá para nós como que eu tenho que procurar, o termo que eu tenho que procurar no índice. Então, vamos tentar achar pelo termo aviação aqui. Então, TUV, vamos lá. Ó, aviação não tem também, mas aí era questão de pensar em aeronauta ou de tripulante mesmo da aeronave. Porque quem está trabalhando isso é tripulação da aeronave. Então, daí, se fosse no termo tripulante da aeronave, também achava o número da lei. Era uma das duas coisas. Certo? Então... ou talvez até, não vou nem pegar agora aqui, mas talvez procurasse como tempo à disposição, alguma coisa assim, você também poderia achar sobre aviso, reserva, prontidão, né? Tem várias formas mesmo de se procurar aí a mesma coisa. Então, vocês já começam a ver o quanto esse índice aqui, ele realmente é completo. Ó, se você for lá na página 1151, tem
tempo à disposição. Se bem que aqui ele vai falar só de artigos, o artigo 4º da CLT, mas depois a gente até completa fazendo remissões aos 244, não tem problema nenhum. Tá? Então, começa assim para vocês verem que o índice realmente é bem importante. Certo? Agora vamos procurar aqui o verbete petição inicial. Para a gente achar o que o índice já vai dizer para nós que importa de petição inicial. Então, página 1121. 1121. Tá vendo que o índice traz ali, primeiro, CLT, artigo 840, parágrafos 1º e 2º, tá? Daí ele vai falando aqui de ação rescisória, não queremos. Daí, petição inicial, ele fala de novo escrita, verbal, tá vendo ali? Tá? Daí, depois, mais para baixo, ele vai falar também, lá mais embaixo, porque os verbetes vão na ordem alfabética aqui também, tá? Então, mais para baixo vai estar lá. Indicação dos seus requisitos, e daí vai falar do artigo 319 do CPC. Tá vendo? Tá? Então, ó, de cara, quando a gente abre o verbete petição inicial, qual é o artigo que ele dá para nós? 840 da CLT. Vamos abrir o artigo 840 da CLT para a gente ver, então, o que ele diz? Para a gente ver quais são os requisitos da petição inicial. Professora, eu estou sem a CLT na mão, não tem problema. Lá na tua apostila está transcrito quem está sem a CLT, né, nesse primeiro dia de aula, enfim. Quem está sem a CLT, deixa eu ver lá qual é a página da apostila que você vai abrir. Daí você vai acompanhando pela apostila com a gente. Tá. Página 54 da apostila está transcrito lá o artigo 840 que a gente vai usar agora. Então, olha só. Vamos ler junto comigo aqui, porque vocês vão perceber que esse artigo, tá? Ele é um artigo que ele já te diz como você monta uma petição inicial, né? Então, olha o que ele está dizendo. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Ok. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo. O que é a designação do juízo? O endereçamento. Qualificação das partes. Então, colocar quem que é autor, quem que é réu e qualificar. Breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do valor. Professora, peraí, dá pedido, indicação do valor. Você está me dizendo que eu vou ter que calcular a hora extra? Imagine se você tivesse que calcular. Começa assim, ó, pega o salário do cara, a jornada dele é 44 na semana, divide por 220, daí com o valor que der, você soma 50%. Parou aí, né? Divide no 220, não era isso? Tá? Na prática a gente faz isso, mas na prática a gente usa a calculadora do celular, do computador, a maquininha, a gente manda para o computador fazer. Sabe como que vai ser na prova, você indicar o valor do pedido? Você vai escrever lá, bem lindo, o pedido, e no final vai escrever assim, ó. Pronto, está indicado que você sabe que tem que, na petição inicial, indicar valor do pedido. Vai ser reais, cifrão, reticências. Para os pedidos que envolvem condenação em dinheiro. Porque tem pedido que nem tem condenação em dinheiro, né? Se eu pedir, por exemplo, reconhecimento de vínculo e anotação na carteira, é só uma pretensão declaratória, não tem valor isso. Agora, se eu pedir o pagamento de alguma coisa, aí eu vou colocar reais, cifrão, o quê? Reticências. E está indicado o valor. Beleza? Então pode dormir tranquilo, que você não vai ter que calcular nada. Tá? Muito bem. Aí fala no final, data, assinatura do reclamante ou do seu representante. Então, esses são os requisitos da petição escrita. Aí vamos ver o que diz a sequência do artigo. Vamos virar a página. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, ou seja, transformada em escrita, em 2 vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Bom, no máximo, eles vão poder fazer perguntas para vocês que envolvam uma ação verbal. Vocês vão conseguir fazer ação verbal na prova? Lá não, graças a Deus a prova não é oral. Né? A prova é escrita, então vocês vão fazer uma petição inicial reduzida a termo já. Tá? E aí o parágrafo 3º que vem dizendo que os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º, ou seja, o pedido que não for certo, determinado e com indicação do valor, serão julgados extintos sem resolução do mérito. Então, veja que interessante. Na prática, se você não disser qual é o valor, ainda que seja um valor estimado para aquele pedido, o juiz extingue sem resolução do mérito. Tá? Daí você vai ter que fazer uma nova petição inicial
incluir aquele pedido, indicar o valor e entrar com outra ação. Na prova, o que eles vão fazer na prova da OAB? Eles vão corrigir. Mas você vai ter um desconto de nota porque você não indicou o quê? O valor. Então, na prova da OAB, a gente tem essa vantagem. A gente faz recurso deserto, a gente faz umas recurso intempestivo, a gente faz umas coisas assim, mas a nossa peça é lida, é corrigida. A gente só tem desconto de nota. Coisa que, na prática, a gente teria um outro prejuízo para o nosso cliente. Perfeito? Tá? E aqui, já temos a primeira observação para fazer. Tá? Então, assim, veja, nessa questão da petição inicial, aqui do artigo 840, né, muito se discute na prática o seguinte: quando a CLT fala de indicação do valor, ela está querendo dizer que eu tenho que calcular o pedido já na minha petição inicial? Veja, pessoal, tem muitas vezes eu não consigo fazer o cálculo. Por quê? Porque o meu cliente não tem todos os olerites, eu não tenho os cartões ponto para saber quais foram as jornadas que ele trabalhou, faltam documentos. Então, para apaziguar a galera na prática, essa é uma das situações que veio com a reforma trabalhista e que causou um impacto nas ações na Justiça do Trabalho no primeiro momento. Então veio o TST e num dos pontos daquela instrução normativa que eu falei para vocês, a instrução normativa número 41, o TST diz que aqui não é liquidar, de calcular, aqui é uma estimativa do valor, ou seja, entre aspas, um chute. A gente vai fazer um valor mais ou menos. Então, ao invés de pegar, por exemplo, a evolução salarial do meu cliente, eu posso calcular pelo último salário que ele teve lá, né? Então, é uma estimativa, certo? Então, onde é que vai estar isso? Não está aqui na lei. Isso está na instrução normativa do TST. Veja, na peça eles não vão cobrar isso de vocês, porque você vai colocar só reais, trifão, reticências e ponto. Agora, para não identificar até. Porque vai que você dá um valor lá, né? Você coloca assim, que o valor das horas extras que você está pedindo são R$ 42.627. Qual a chance de outra pessoa colocar esse valor também? Pouquíssimo. Aí como é que pode ser isso interpretado pela banca? Que você combinou com o corretor que você ia colocar esse valor se parecesse o tema horas extras para ele saber que é você. Vocês entendem o raciocínio da coisa? Então, por isso que a gente entende que eles não vão cobrar isso de vocês. O que eles vão cobrar realmente é reais, cifrão, o quê? Reticências. Agora, essa história de que não é liquidar, de calcular, é uma estimativa do valor, isso pode cair em pergunta. Então, a gente precisa aprender a procurar no índice, né? Aprender a gente vai fazer remissão aqui depois, fiquem tranquilos, mas a gente precisa entender que essa instrução normativa número 41 do TST ela é super importante para vários temas de processo do trabalho. Então vamos achar, porque ela está aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como achar também. Às vezes a gente sabe o número da lei, porque a gente fez a remissão no artigo. Então abram a CLT de vocês lá na página 1161. Página 1161. Então olha só. Aqui vai começar um índice de leis, pessoal. Tá? Só que eu quero mostrar para vocês tudo que tem aqui, porque não é só lei. Então, ó, começa com aspectos regulatórios do Conselho Nacional de Imigração. Tá vendo lá em cima? Tem resoluções normativas, daí depois tem Conselho Nacional de Trânsito, uma deliberação, daí tem convenções da OIT. Então, os autores selecionaram aqui coisas que têm a ver com a matéria trabalhista. Daí, decretos. Depois a gente vai usar um desses decretos aqui. Daí tem decreto-lei, daí tem emendas constitucionais, daí tem um ato declaratório ali, né, da Secretaria da Receita e da Fazenda sobre o Fundo de Garantia, daí tem algumas coisas a respeito do Fundo de Garantia, vira a página. Aí tem ali, tá vendo? Instrução normativa do TST, tá vendo que ele fala vida e Tribunal Superior do Trabalho? Então vai estar mais para frente. Daí tem leis complementares, daí leis. E olha como é o índice. Tem o número da lei, a data que ela foi sancionada pelo presidente, a data que publicou no Diário da União e a página que está aqui na tua CLT, tá vendo? Tá? No índice. Aí vamos mais para frente. Na página 1163 tem coisas do Ministério do Trabalho e Emprego. Então começa com despachos, enunciados, daí portarias, vira a página. Instrução normativa, portarias do Ministério do Trabalho. E vai para frente.
Aí o que a gente quer vai estar na página 1165. Tá vendo que na coluna da esquerda, ali mais para baixo, está escrito Tribunal Superior do Trabalho? Quem está com o material na mão e a marca-texto amarela, sublinha para mim de amarelo Tribunal Superior do Trabalho. Sublinha isso. Pode sublinhar de amarelo Tribunal Superior do Trabalho. Professora, eu estou sem material, estou sem a caneta amarela, como é que eu faço depois? Pessoal, você depois reassiste, se for o caso, essa aula no online e você daí pega essas marcações, porque acho que anotar vai ficar complicado, tá? Então, Tribunal Superior do Trabalho. Tá vendo que na coluna da direita vai ter ali instrução normativa do TST? Sublinha de amarelo também, instrução normativa do TST, o título só. Daí eu quero que vocês sublinhem as 3 últimas, 39, 40 e 41. Sublinha a linha inteira assim. Da 39, da 40 e da 41. Tá? Então, ó, o que importa para nós agora, que eu quero mostrar para vocês, é a 41, tá vendo? Então, a 41 vai estar em qual página? 780. Vamos abrir a página 780? Então, vamos lá. Então, página 780. Ó. Ela começa no meio da página aqui no finalzinho, na coluna do meio no final, tá vendo? Então sublinha ali, pode sublinhar de amarelo. Instrução normativa número 41/2018, pode sublinhar de amarelo. Pessoal, só quero dizer uma coisa para vocês. Eu não vou ficar pedindo, por favor, sublinha de amarelinho, nananã. Nessas horas eu vou ser meio assertiva mesmo, mas não entendam que eu seja mal educada, tá? É só para vocês sublinharem para agilizar. Outra coisa também. Já quero combinar uma coisa com vocês. Vocês vão sublinhar só aquilo que eu estou falando. Beleza? Porque tem 2 jeitos de sublinhar a CLT. Tá? O jeito que você vai querer sublinhar e o certo. Que é o que eu estou falando. Né? Que não adianta fazer a CLT de rolo, de pintar o pincel aí, de fazer rolo, de pintar a parede e ficar... Né, pintando tudo lá, porque daí não adianta, vai chegar uma hora que vai estar tudo de amarelo, você nem sabe mais para que você sublinhou a porcaria, né? Então, vai ter uma hora que a gente vai sublinhar o artigo inteiro, vai ter hora que são palavras-chave, vai ter horas que eu vou fazer técnicas de sublinhar com vocês que a redação do artigo é negativa e eu vou deixá-la de uma forma sublinhada que se você ler só o que está em amarelo, vai ser muito mais fácil de você entender o significado. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês assim, não é chatice, é sublinhem aquilo que eu estou dizendo. Sublinha tal palavra, tal coisa, às vezes não vai ser a linha inteira. Então, eu vou lendo aqui. Então, vai escutando o que eu vou lendo e sublinhando. Combinado? Então, tá. Sublinhou a instrução normativa número 41/2018, tá? Põe do lado aí de lápis. Põe do lado aí de lápis do 2018. Pode pôr a sigla TST de lápis do 2018. Põe a TST. Professora, eu estou sem lápis. Pede emprestado para o colega. TST. Só a sigla TST. Para você saber que essa instrução normativa é do TST. Ai, mas tá antes ali. Mas no dia da prova você não vai enxergar. Te conheço. Tá? Beleza? Ok? Muito bem. Aí eu quero que você sublinhe aquilo que está embaixo. Pode sublinhar. Aplicação das normas processuais, aplicação das normas processuais da consolidação das leis do trabalho alteradas pela Lei 13.467/2017. Então, aplicação das normas processuais da consolidação das leis do trabalho alteradas pela Lei 13.467/2017. Tá? Então, assim, aqui é um entendimento do TST a respeito da aplicação de vários artigos que foram inseridos ou modificados pela reforma trabalhista. E se vocês forem ver os artigos que estão aqui, pessoal, eles estão meio que na ordem, a maior parte das coisas está na ordem do número que está na CLT mesmo, tá? Então, segure a caneta, não sublinhe, mas veja. O artigo 2º vai falar do artigo 11A, o artigo 3º vem falando de uma coisa de litisconsórcio, que depois a gente vai ver. Daí o artigo 4º fala do 789, o artigo 5º do 790B. Aí o artigo 6º vai falar do 791A, tá vendo no meio do artigo ali? Tá? E assim vamos. O que eu quero que vocês agora peguem comigo aqui? Então vamos lá. Artigo 12, vamos lá.
Artigo 12. Então, primeiro, sublinha comigo de amarelo. Os artigos 840 e 844, parágrafo 2º, 3º e 5º da CLT, com as redações dadas pela Lei 13.467, aí, aplicando-se exclusivamente às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. Então veja no que isso reflete o que nós acabamos de falar. Essa necessidade de indicar valor do pedido foi ou não foi uma modificação trazida pela reforma trabalhista? Sim. Vamos supor que a questão diga para vocês, ó, o que pode vir. Isso aqui pode vir em questão. Vamos supor que diga para vocês que a reclamatória trabalhista foi ajuizada em 20 de setembro de 2017 e que não teve a indicação do valor. E era uma reclamatória trabalhista, claro, pelo rito ordinário, porque rito sumaríssimo, desde sempre, né, tinha que ter indicação do valor. Era uma reclamatória trabalhista, então, pelo rito ordinário. E daí vem a questão dizendo para vocês que o juiz indeferiu essa petição inicial, tá? Porque ele despachou a petição inicial, a audiência, daí vem a questão dizendo o seguinte, que na audiência realizada no dia 23 de janeiro de 2018, o juiz indeferiu em audiência essa petição inicial, dizendo que ela não cumpria os requisitos de lei. Ou seja, ele extinguiu, sem resolução do mérito, todos os pedidos que não apresentavam indicação do valor. E daí a prova pergunta, está correto ou não essa decisão do juiz? Não está correto, porque nós acabamos de ler que essa alteração do artigo 840 só se aplica para as ações ajuizadas a partir de quando, pessoal? De 11 de novembro de 2017, que é a data que entrou em vigor a reforma, o quê? Trabalhista. Então veja que interessante. Com base na CLT, é difícil de você responder isso. Mas a instrução normativa do TST tá ou não tá te dando a resposta aí? Professora, eu posso usar a instrução normativa para responder? Pode, deve, né? Então, você ia dizer que a decisão do juiz está equivocada, porque a lei não pode retroagir, que esse requisito só se aplica para as ações ajuizadas a partir do 11 de novembro, conforme, ó, como é que você ia dizer, né? Conforme, ó, o artigo 12 da instrução normativa 41 de 2018 do TST. Pronto. Esse é o fundamento. Então, é a instrução normativa do TST. Não tem problema nenhum. Isso pode ser fundamento de resposta? Sim. Tanto em questão quanto em peça. Fechou para vocês? Depois a gente vai fazer remissão lá, não se preocupe. Aqui não precisa fazer remissão nenhuma, porque o número do artigo da CLT que a gente precisa já está citado na instrução normativa, tá? Agora, eu quero que vocês peguem comigo daí, tá? Vai estar um pouquinho mais para frente o que a gente... Aqui, ó. Está no próprio artigo, parágrafo... Ó, parágrafo 2º, vamos sublinhar ali comigo. Parágrafo 2º, sublinha de amarelo. Para fim do que dispõe o artigo 840, parágrafos 1º e 2º da CLT, o valor da causa será estimado. Beleza? Pode sublinhar, até a palavrinha estimado, certo? Então, o que fica claro para vocês aqui, pessoal? O que fica claro para vocês? Que eu tenho que ter pedidos liquidados, calculados com precisão ou estimado? Estimado. Né? Até porque, realmente, indicar valor é uma característica da certeza do pedido. Liquidar é diferente. Quando eu falo em liquidar, eu estou falando mais da fase de execução, que daí eu já tenho toda a sentença, todos os documentos que eu preciso e eu preciso realmente fazer o cálculo de liquidação. Ficou claro isso para vocês? Então vamos voltar agora lá para o artigo 840. Vamos voltar para o artigo 840. Volte lá comigo. Então, o que vocês vão fazer agora comigo no artigo 840 da CLT? Tá? Então, primeiro, você vai
sublinhar para nós o número do artigo 840. Tá? Daí vamos sublinhar no caput dele. Vamos lá. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Ótimo. Parágrafo 1º. Está na página 189, tá? O artigo 840 da CLT. Tem problema, nos primeiros dias vocês vão ficar aí meio perdidos ainda, mas já se acha, tá? Então, achou lá na página 189 o artigo 840, sublinhou o número dele, a redação do caput, sublinhou de amarelo. Aí vamos no parágrafo 1º. Sublinha comigo. Sendo escrita, a reclamação deverá conter, até aí. E daí eu quero que você sublinhe as palavrinhas, tá? Que vai estar mais para frente, tá? Pedido, pedido, sublinha a palavrinha pedido, com indicação de seu valor. Com indicação de seu valor. Beleza? Tá. Agora pega o seu lápis. Pega o seu lápis. Ó. Em cima, exatamente em cima do número do artigo 840, a gente vai fazer aquela remissão que eu disse para vocês que é permitida, tá? Então, ó, em cima do número 840 aí, certo? Você vai fazer duas remissõezinhas. Então, você vai colocar 852 azão CLT e do ladinho dele aqui 319 CPC. É desejável que você faça isso com uma letra pequena, para não ficar uma coisa exagerada que você não consegue depois, em determinadas remissões, você fazer. Tá? Então, você vai colocar 852 azão CLT e 319 CPC. Perfeito? Ó, agora, quando terminar a redação do parágrafo 1º, só um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu emprestar aqui um material. Ó, você tá sem o lápis aí? Ó. Então, depois você me devolve. Tá lá. Então, quando termina a redação do parágrafo 1º aqui, vocês estão vendo que tem ali, quando termina a redação, dizendo assim, redação dada pela Lei 13.467 de 2017. Então, quando termina essa redação, você vai escrever o seguinte, ó. Então, terminou a redação aqui, você vai escrever art. 12, parágrafo 2º, então tem que ser pequenininho, tá? IN 41/18 TST. É essa remissão que você vai fazer. Então, art. 12 e parágrafo 2º da instrução normativa 41/18 TST. Ok? Professora, isso não é estruturar a peça? Não. O que é estruturar a peça? Estruturar a peça é se nesse artigo agora eu fizesse do lado dele com vocês, ou em cima ou embaixo, uma sequência de artigos que tivesse artigo para regra de endereçamento, de qualificação, de preliminar, de mérito. Isso é estruturar a peça, um roteiro. Tá? O que a gente leu no edital? Que eu posso fazer remissões que façam referência ao mesmo assunto, não é isso? Então, só para vocês verem, né? Quando a gente abre o artigo 852A da CLT, vire a página aí para você ver, o artigo 852A, ele vai falar de rito sumaríssimo. Tá? Tem ou não tem petição inicial também no rito sumaríssimo, pessoal? Sim. O artigo 852A me diz que o valor da causa é de até 40 salários, o quê? Mínimos. Daí ele diz no parágrafo único dele aí que a fazenda pública não pode ser parte. E daí no artigo 852B, a gente tem requisitos da petição inicial para o rito sumaríssimo, não é isso? Tá? Beleza. Aí, deixa a tua CLT aberta e pegue no teu vademecum agora e abra o 319 do CPC. Deixa a CLT aberta aí. Abra lá o 319 do CPC.
Vamos lá. O que temos no 319 do CPC aí? Do que ele está falando, gente? De petição o quê? Inicial. É ou não é o mesmo assunto? É. Então tem alguma coisa de ilícito, de irregular nessa remissão que a gente fez? Não. E a gente estava lendo lá. Isso aqui, ó, esses artigos aqui, tanto o caput quanto o parágrafo 2º da instrução normativa, eles não falam ou não falam eles mesmos do artigo 840 da CLT? Sim. Ou seja, a gente só vai fazer remissões que se refiram aos mesmos assuntos. Fica claro isso para vocês? Tá? Então fiquem tranquilos que tudo que a gente faz de remissão é lícito. Nunca teve ninguém que tenha me relatado que teve material tomado, que teve problema com o material. Até porque eu já quero dizer uma coisa desde hoje para vocês. Dia da prova de segunda fase, vocês vão entrar em sala mais ou menos 1 hora antes da prova começar, porque tem conferência de material. E tem conferência de material para você usar na prova. E o fiscal pode, pessoal, durante a prova, olhar teu material de novo. Razão pela qual tem uma coisa que vocês não podem fazer. Sabe aquela coisa de, durante a prova, você ir rabiscando artigo, circulando artigo, ou você, durante a prova, ir escrevendo coisas para facilitar a tua vida? Você não pode fazer isso. Por quê? Porque se o fiscal for olhar o teu material durante a prova e achar coisas assim, como é que você vai provar para ele que você só fez agora, que você não tinha feito antes já? Perfeito? Então você não pode, você tem que deixar o teu material do jeito que está. No máximo, quem sabe, dobrar lá, mudar a fita de lugar ou dobrar a página lá do Vademecum, da CLT, tudo bem. Agora, você ficar rabiscando, circulando, escrevendo coisa, não dá. Beleza? Tá? Então, cuidado com isso. Então, vamos aproveitar aqui que a gente está com o artigo 319 na mão, tá? E quem está na apostila vai acompanhando também. Mas quem está com o Vademecum na mão, você está vendo ali que em cima do artigo 319 está escrito requisitos da petição inicial? Sublinha de amarelo para nós. Requisitos da petição inicial. Daí vai lá. A petição inicial indicará. Está vendo que tem ali embaixo uma remissão do próprio CPC, dizendo vide artigos 294 e 330 do CPC? Pode sublinhar de amarelo também. Que isso aí trata de tutela de urgência que a gente vai usar mais tarde, tá? Mas vira a página comigo. Agora, você vai tomar cuidado, por quê? Segura essa caneta aí e não sublinha mais nada. Vamos avaliar comigo o que o CPC diz que a petição inicial tem que ter. Então, quem está com a apostila, acompanha aí a redação do artigo 319. Olha o que ele diz. Não sublinha. 1. Juízo aqui é dirigido ao endereçamento. Concorda? 2. Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu. Isso é o quê, pessoal? Qualificação. E tá vendo que a CLT só falava em qualificação do reclamante e reclamado. Aqui, o CPC diz ou não diz para mim os dados que tem que ter? Tá? Então, nome, prenome, que é o sobrenome, estado civil, CPF ou CNPJ, endereço, certo? E endereço eletrônico. Então, esses são os elementos que a prova pode cobrar de mim na prova, que a prova pode atribuir nota para mim no gabarito. Então, eu vou poder escrever assim, ó, o autor que a prova está te dando é o João da Silva. João da Silva, vírgula, qualificação e endereço completos. Eu posso escrever assim? Não. Porque eu tenho dados legalmente exigíveis. E vou dizer mais para vocês. Caiu uma petição inicial, faz uns 3 exames mais ou menos, e quem agiu na preguiça, contrariando o que eu já dizia, e escreveu fulano de tal, qualificação e endereço completo, não teve nota. Não teve nota. Embora o gabarito não dissesse dado por dado. Mas não teve nota. Então não dá para a gente arriscar. Eu vou dizer para vocês, a petição inicial, a reclamatória trabalhista, é a mais trabalhosa das peças. Porque só essa parte de fazer a qualificação indicando os dados de todo mundo, só isso já leva um tempão. Tá? Mas veja que legal, você não precisa decorar. Porque está aqui no código que você precisa colocar. Certo? Inciso 3. Fato e fundamento jurídico. Então veja que interessante. A CLT diz
que eu tinha que ter só um breve resumo dos fatos e direto pedido. A CLT exige fundamento jurídico? Não. Não. Só que a prova da FGV vai exigir fundamento jurídico? Sim, vai. Tá? No processo do trabalho típico, lá na vida, essa história de a CLT não exigir fundamento jurídico é o que a gente vai definir, que a gente chama, tá, na prática, lá, como substanciação, tá, da causa de pedir. Acho difícil eles questionarem isso, mas eu não posso deixar de falar para vocês, tá? Por quê? Porque lá na prática, se eu indicar o fato e fizer o correspondente pedido possível, previsto em lei, negociação coletiva ou no contrato, eu preciso indicar, por exemplo, eu digo que a pessoa trabalhava lá, indico uma jornada de 10 horas por dia. Trabalhava das 8 às 19 horas com 1 hora de almoço. Dá 10 horas por dia, tá? Eu preciso indicar que a jornada prevista na lei é de 8 horas por dia, 44 semanais, para fazer o pedido de horas extras? E indicar o artigo de lei? Não. Eu só digo que essa jornada de 10 horas por dia está fora dos limites legalmente previstos de 8 horas e 44. Não preciso citar CLT, Constituição Federal, nada. E vou pedir a condenação ao pagamento de horas extras. Na prática, o juiz vai me mandar emendar a petição inicial para eu citar o fundamento jurídico? Não vai. Não vai. Se eu indiquei o fato certinho e fiz a subsunção aqui, a norma, e fiz o pedido certinho, na prática está valendo. Na prática, a gente consegue fazer petição inicial sem indicar, pessoal, nenhum artigo de lei. Nenhum artigo. A gente faz petição inicial e ela vai ser apta e a gente vai ganhar. Se a gente fizer a prova do que a gente está alegando, a gente vai ganhar. Tá? Agora, na prova da OAB, vai ter nota para a indicação do fundamento legal, súmula ou AJ? Vai. Só que eu quero dizer uma coisa bem séria para vocês. Tá? Se você pegar na peça, um item, vamos lá, vamos supor que tem um raciocínio na peça que vale 7 décimos. Sabe qual tem sido o padrão de todas as provas, pessoal? Que o raciocínio jurídico vale 6 décimos e a indicação do fundamento, lei, súmula, OJ, vale quanto? 1 décimo. Nas questões normalmente é assim. Uma das alternativas vale 65 e a outra vale 0,6, tá? Como é que eles distribuem essas notas aqui? Então, essa aqui vai ser 0,55 para o raciocínio jurídico e mais 1 décimo para o fundamento. E aqui vai ser 0,5 para o raciocínio mais 0,1 para o fundamento. Então, isso eu estou falando para vocês. Por quê? Porque na prova da FGV, pode ser que você comece a procurar no dia o fundamento daquilo e você não ache, mas você sabe o raciocínio jurídico. Você vai colocar o raciocínio jurídico? Sim. Você vai ter nota se você colocar só o raciocínio jurídico? Sim. Vai. Se você achou o fundamento, ótimo. Mas se você não achou o fundamento, você vai deixar de escrever o raciocínio porque você não achou o fundamento? Não. Até porque é o seguinte, se você acertar o raciocínio jurídico, se você acertar só o raciocínio, você leva nota parcial. Agora, vamos supor que você não sabe o raciocínio, ou você colocou lá um troço que está errado, porém você acertou o fundamento. Você leva a nota só pelo fundamento, pessoal? Não. A opção é a seguinte, ou acerta tudo, ou para ter nota parcial, acerta o raciocínio jurídico. Se está só o fundamento correto, dá alguma coisa? Não. E está certo isso. Porque eu não posso dar nota parcial para vocês, porque vocês, né, chutaram lá um artigo, uma súmula, uma J, e o raciocínio jurídico está ao contrário do que diz a lei, inclusive. Ficou claro isso? Tá? Então, assim, sabe o raciocínio, vai deixar de fazer o requisito, sabe só o raciocínio. Vai deixar de responder a questão, fazer o item da peça? Não, você vai ter nota parcial, tá? E como eu falei, na prática, a gente pode usar só
a narrativa do fato e o pedido. Isso, juridicamente, chama-se substanciação da causa de pedir. Eu não preciso indicar fundamentos legais, súmulas ou AJs. Mas, na prova da FGV, a gente precisa do fundamento jurídico? Sim. Então, é o roteiro do CPC aqui. Tá? O que temos na sequência? Inciso 4. Pedido com as suas especificações. Inciso 5, valor da causa. Inciso 6, provas. Agora, preste atenção. Você não está sublinhando, né? Preste atenção. Olha o que diz o inciso 7. Não sublinhe. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Na Justiça do Trabalho, a gente tem opção? Ou a conciliação é obrigatória? É obrigatória. Então, vocês estão vendo que esse inciso eu não posso colocar? Porque se caiu uma petição inicial, é até capaz, eles não fizeram isso depois do CPC que entrou em vigor, mas é capaz, eles podem colocar um item que se você falou que você não quer audiência ou quer audiência, que é para descontar a nota. Tá? Então, o que você vai fazer? Com o seu lápis na mão, então larga a caneta amarela por enquanto, com o lápis, nesse inciso 7, você vai colocar ali ou em cima dele, ou quando ele acaba a redação, ali embaixo, que tem um espacinho, você vai colocar para mim artigo 764, bota aí, 764 CLT. Por quê? Porque esse artigo diz, no caput dele já, que seja dissídio individual ou seja dissídio coletivo, a conciliação sempre deve ser buscada. Tá? Então, a remissão é, no inciso 7 especificamente aí, a remissão é 764 CLT. É essa a remissão. Perfeito? Então, eu até sugiro que você não escreva, né? Aqui eu escrevi artigo, mas se não quiser escrever também não tem problema. Pode escrever ou não, tanto faz. Não tem problema nenhum. O fiscal não vai implicar com isso. Tá? Agora pega a tua caneta amarela de novo. Vamos voltar. Volta para o caput ali do 319. Sublinha de amarelo ali em cima dele, você já sublinhou requisitos da petição inicial, não é isso? Sublinha o caput do 319 inteiro. Tá? E quando acaba a redação do caput, a petição inicial indicará remissão. Vai lá. 840 CLT. Bota a remissão aí. 840 CLT. No 319 caput, você sublinhou o caput inteiro de amarelo e põe remissão 840 CLT. Foi? Vira a página comigo. Agora sublinha comigo, então. Vai lá, pega o amarelo de novo. Pode sublinhar o inciso 1 inteiro, do 1 ao 6. O 7 que você não vai sublinhar, que é o que fala de conciliação. Do 1 ao 6, pode sublinhar inteiro de amarelo. Ou, professora, eu quero sublinhar só o número do inciso. Tá bom, não tem problema. Tá? Aí vamos ver ainda coisas que se aplicam para nós. Que daí a gente vai ver o que a gente sublinha ou não. Tá? Então, segure a caneta aí. Parágrafo 1º, olha o que ele está dizendo. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Todos aqueles dados lá de nome, sobrenome, CPF, CNPJ, endereço, tal, enfim. Né? Então, sublinha só o número do parágrafo ali primeiro, que ele se aplica para nós. Estamos no parágrafo 1º do 319. Tá? Pode sublinhar o número do parágrafo 2º aí, que fala que a petição inicial não será indeferida por causa da falta dessas informações, tá? Sendo possível a citação do réu, tá? E sublinha o número do parágrafo 3º. Pode sublinhar o 320 inteiro, que diz que a petição inicial vai ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Aqui você vai colocar a remissão, coloca a remissão lá, 787 CLT. 787 CLT. Colocou no 320? Tá.
Agora deixa o teu vademecum aberto e abre a tua CLT no 787. Pra gente não esquecer. Como eu brinco, as remissões por ricochete. Então, abriu o 787 da CLT. Sublinha comigo de amarelo nele. Vai lá, sublinha comigo. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias e acompanhada dos documentos em que se fundar. Tá vendo que embaixo tem a remissão a 2 súmulas do TST? Pode sublinhar as 2, a 8 e a 263, depois eu vou explicar para vocês. Pega o seu lápis. Presta atenção. Em cima da palavrinha escrita, que está no artigo, tá vendo que tem a palavrinha escrita? Você vai colocar para mim 840, parágrafo 1º, CLT. Pequenininho, em cima da palavra escrita. Quando acaba a redação desse artigo, quando acaba a redação do 787, ponha para nós 320 CPC. Beleza? Deixa aberto aqui, vamos voltar para o vademeco. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas vocês já vão ficando com o passar das aulas mais ágeis, não se preocupe. Professora, vai ser mais rápido? Uhum. Não posso assustar vocês já de cara, assim, né? Então vamos lá. Artigo 321, vamos sublinhar comigo aqui. 321 do CPC. O juiz, sublinha de amarelo, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende. Até aí tá bom. Sublinha para mim de lápis. Sublinha para mim de lápis, para chamar a atenção. Petição inicial. Sublinha para mim de lápis. Petição inicial. E lá no final, emende. Ok? Daí sublinha o parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O parágrafo único do 321 se sublinha inteiro de amarelo. Tá? Beleza? Agora vamos para o 322. Olha lá, vamos comigo. 322. O pedido deve ser certo. Pode sublinhar. Pode sublinhar a palavra pedido em cima do artigo e o caput. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários. Tá, pega o teu lápis agora. Sublinhe de lápis também as palavras juros, correção monetária, honorários. Tá. Quando acaba a redação desse artigo aí, tá? Do lado da palavrinha advocatícios aí, você vai colocar 2 remissões. Olha lá. Você vai colocar isso aqui, 211 TST e do ladinho 791 azão CLT. Por enquanto é isso, tá? 211 TST, daí você sabe que é súmula, né? E 791 azão CLT. Perfeito? Tá? Depois eu vou... Esse artigo fala de honorários. E essa súmula fala de juros e correção monetária, depois mais para frente a gente vai falar disso especificamente. Só vamos deixar isso pronto por enquanto, tá? Muito bem. Sublinha só o número do parágrafo 2º, que diz que a interpretação do pedido vai se basear na boa-fé, enfim, vai considerar o conjunto das coisas aí. Vamos lá.
323 é importante também. Vamos sublinhar. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido. Até aí tá bom. Daí olha o que diz o restante do artigo. Não precisa sublinhar o resto, tá? Independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las. Então, quero mostrar para vocês o seguinte. Um exemplo aqui, né, um exemplo que a gente poderia considerar de prestações sucessivas. Que não é pedido sucessivo aqui. É uma prestação sucessiva. Então, quando eu peço, né, faço um determinado pedido, ele não é um pedido estanque para aquele determinado mês. Por exemplo, ele vai se prolongar no tempo. Quer ver um exemplo disso? Eu começo dizendo que a partir da data X ou Y, o meu cliente passou a fazer a mesma coisa que o colega dele. E eu quero igualdade de salário, que é o que a gente chama de equiparação, o quê? Salarial. O juiz só vai mandar pagar a igualdade de salário para aquele mês em que começou essa igualdade, ou vai mandar pagar para todo o pedido, para todo o período que o paradigma estava ganhando salário maior? Para todo o período. Tá? E eu preciso especificar no meu pedido que eu quero os meses de janeiro a junho do ano tal, de fevereiro a março do ano... Não. Porque o juiz já vai incluir isso na condenação dele, porque são prestações, o quê, pessoal? Sucessivas. Perfeito? Muito bem. Que mais aqui? 324, vamos sublinhar comigo. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. Sublinha o número dos incisos aí. Todos, o 1, o 2 e o 3, o número dos incisos. Eu quero dizer para vocês, tá? Que para nós, eu vou dar 2 exemplos aqui, estou explicando para vocês, para nós não é incomum a aplicação dos incisos 2 e 3. Tá? Vamos ler o inciso 2. Ó. Posso formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Quer ver um exemplo disso? Eu estou narrando que o meu cliente sofreu um acidente de trabalho. E eu quero uma pensão mensal vitalícia para ele por causa da redução da capacidade laborativa. Perfeito? Só que eu não sei qual é a redução da capacidade laborativa dele, porque eu preciso de uma perícia que avalie isso. Concorda comigo? Então, quando eu for fazer minha petição inicial, eu consigo dizer, num primeiro momento, eu consigo dizer que eu quero uma pensão mensal vitalícia equivalente a 30% de redução da capacidade laborativa? Não. Eu vou dizer aqui que eu quero um pagamento de uma pensão mensal vitalícia que corresponda ao percentual de redução de capacidade, o quê? Laborativa. Ficou claro isso para vocês? E olha o inciso 3, vamos ler. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então vamos supor o seguinte. Meu cliente diz assim, Ana, eu anotava o meu cartão ponto certinho. E daí, diante da jornada que ele te narrou, que ele fazia, você constata que o banco de horas tinha uma nulidade porque tinha dias que ele fazia mais do que 2 horas extras por dia, por exemplo. Você não vai conseguir, por exemplo, indicar com precisão o valor dessas horas, nem uma estimativa do valor, porque o cliente disse para você que a jornada dele era muito variável. Para conseguir indicar o valor, você vai depender que o réu junte com a contestação os cartões de ponto. Então, você faz uma petição inicial informando isso para o juiz, e quando vier a contestação, daí o juiz dá prazo para você completar a tua petição inicial, indicando o quê, pessoal? O valor, porque o pedido estava lá já. O pedido já estava certo e determinado. Só estava faltando a indicação do quê? Do valor. Que você não conseguia indicar o valor nem por estimativa, por causa da grande variação de jornada do cara, e o teu cliente não tinha os cartões de ponto. Quem está com os cartões de ponto é o réu. Então, é um ato que depende do réu apresentar os cartões na contestação dele. Ficou claro isso para vocês? Tá?
Na prática, a gente vê isso acontecendo. Na prova de vocês, acho bem difícil. Mas é a explicação aqui, tá? Agora vamos no 325. Sublinha para mim de amarelo aí no 325. O pedido será alternativo. Até aí tá bom. Não vamos sublinhar tudo. Então, o artigo vai falar de pedidos alternativos. Eu, na petição inicial, eu escolho uma das formas dele ser cumprido, tá? 326. Vamos lá, vamos sublinhar comigo. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária. O que é subsidiária? É um pedido sucessivo. Eu quero primeiro isso, mas se não der, que seja aquilo. Quer ver o exemplo? Eu estou narrando que o meu cliente tem uma estabilidade. Eu vou requerer primeiro a reintegração. Mas caso isso não seja possível, sucessivamente eu quero o pagamento da estabilidade, não é isso? Isso é um pedido sucessivo, tá? 327, sublinhe para mim. É lícita acumulação. O que é acumulação? Faço vários pedidos diferentes na mesma petição. Então, eu vou pedir equiparação salarial, vou pedir horas extras, vou pedir dano moral. Posso fazer isso numa reclamatória trabalhista? Olha, pessoal, é o melhor exemplo que existe de acumulação de pedidos são as ações trabalhistas. Só que eu tenho requisitos que precisam ser cumpridos, tá? Então, vamos no parágrafo 1º aqui. Sublinha para mim. São requisitos de admissibilidade da acumulação que 1. Os pedidos sejam compatíveis entre si. 2. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. 3. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Tá. Presta atenção às remissões que você vai fazer, tá? Porque a gente vai depois entender isso, né? Eu vou explicar, mas primeiro eu quero que você faça a remissão. Então, no inciso 1, que diz que os pedidos têm que ser compatíveis entre si. Você vai colocar a seguinte remissão aí, pessoal. Quando acaba a redação do inciso, embaixo dele, em cima dele, aí vê o espaço que você consegue aí. Vai lá. 330, parágrafo 1º, inciso 4, 330, parágrafo 1º, inciso 4, CPC. Bom, esse artigo que eu pedi para vocês fazerem a remissão, ele está na outra página, tá? Vocês não vão sublinhar nada nele por enquanto, mas ele diz o seguinte, que se a petição inicial tem pedidos incompatíveis, ela é inepta. Tá? Professora, você pode me dar um exemplo de um pedido incompatível? Posso. Vamos imaginar, e na prática, pessoal, está cheio disso. Vamos imaginar que eu estou dizendo assim, ó, que o meu salário era R$2.000 na carteira e mais R$500 por fora. E eu faço um primeiro pedido de reconhecimento do pagamento desse salário por fora e integração para férias, 13º, FGTS, aviso prévio, horas extras, tá? Porque eu não faço pedido de pagamento porque eu já recebi. E daí, no item subsequente, eu digo que eu fazia a mesma coisa que o João e que ele ganhava 10% a mais do que eu. Só que eu não falo que esses 10% era considerando o salário global por dentro e por fora. Aí o que dá impressão num primeiro momento, pessoal? Que se o João ganhava 10% a mais do que eu, ele ganhava 2.200. Só que se eu considerar o meu pedido anterior, eu não estou afirmando que meu salário, na verdade, era 2.500. Então, os pedidos são ou não são incompatíveis? Se o juiz acolheu o primeiro, o segundo é automaticamente o quê? Improcedente. Certo? Então, esse é um exemplo para vocês. Eu não posso fazer esse tipo, eu tenho que tomar cuidado, né? E aí, no inciso 2, ele diz assim, né? Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Que competência é essa, pessoal? Essa é a competência, o quê? Material. Ou seja, os assuntos, as matérias que o juiz do trabalho pode julgar. Então, eu tenho que fazer uma petição inicial que o juiz seja competente para julgar todos os pedidos, tá? Então, nesse inciso 2, vocês vão colocar 2 remissões. Vamos lá. No inciso 2, quando acaba a redação deles ali, do lado da palavrinha juízo. 114 CF, 114 CF, e do ladinho de 114 CF, você vai colocar para mim 485, 485
inciso 4, CPC. 485, inciso 4, CPC. 4. Veja as remissões que nós acabamos de colocar, ó, só para você entender como isso te facilita depois a vida, mas são remissões possíveis. Então, nós estamos falando que o juiz tem que ser competente para julgar todos os pedidos, e eu acabei de explicar para vocês que essa é a competência, o quê? Material. Quando a gente abre o artigo 114 da Constituição Federal, do que ele trata? Ele trata dos assuntos que a Justiça do Trabalho pode processar e julgar, ou seja, os assuntos que a Justiça do Trabalho, que o Juiz do Trabalho tem competência material. E aí, quando você abre o 485, inciso 4 do CPC, o 485 caput diz assim, que a ação será extinta sem resolução do mérito, e o inciso 4 diz, quando estiver ausente os pressupostos, o quê? Processuais. Juiz competente é ou não é um pressuposto processual? Lembre, o que é pressuposto processual? Como é que começa o processo? Com uma petição inicial, que tem que ser o quê? Apta. E essa petição inicial é dirigida a um juiz que tem que ser o quê? Competente. Aí, para triangularizar, uma citação válida. Né? E as partes têm que ter capacidade de ser parte e capacidade processual. Certo? Então, se o juiz é incompetente, é uma ausência de pressuposto que processual. E aí, para aquele pedido que ele é incompetente, se ele for incompetente para um dos pedidos da acumulação, um só, a solução é a extinção sem resolução do mérito. Se o juiz fosse incompetente para tudo, tá? Aí ele remeteria os autos para o colega, para o juízo, que fosse o quê? Competente. Mas quando eu estou pensando numa acumulação de pedidos, normalmente eu estou pensando que o cara fez lá, por exemplo, 5 pedidos e o problema está em um deles. Os outros 4 aqui, né, os outros 4 o juiz tem competência. Então, para esse, o juiz vai determinar a extinção sem resolução do mérito. E daí, professora? E daí que eu faço uma petição inicial só com esse pedido e ajuize para o juiz correto. Beleza? Tá? Então, é essa aí a remissão. Que mais ainda que eu quero que vocês sublinhem aqui, pessoal? Os parágrafos 2º e 3º não interessam muito, tá? Aí, vamos lá. Eu quero que no artigo 329 vocês sublinhem o caput para mim. O autor poderá. Tá? E eu gostaria que aqui você não sublinhasse nada ainda por enquanto, tal, mas o fato é que a gente tem, né, a CLT, depois a gente vai ver isso mais para frente, mas a reforma trabalhista trouxe um marco temporal para o autor poder fazer modificações, vamos dizer assim, na sua petição inicial. Basicamente, né, a CLT agora ela está se referindo aí a uma questão de citação, daí depois também a gente vai fazer outras discussões a respeito de audiência, mas isso a gente vai fazer mais para frente. Por enquanto, eu só quero que vocês deixem o caput do 329 aqui sublinhado, tá? Aí deixa eu ver se eu quero mais alguma coisa. Não, por enquanto não. O resto depois a gente vai ver mesmo em contestação. Então a gente já viu aqui, de acordo com o CPC, quais são os requisitos da petição inicial, fizemos as remissões, sublinhamos, ficou claro para vocês também quais são os requisitos da petição inicial pela CLT. Deixa o teu CPC aberto e vamos voltar lá na nossa CLT, vamos voltar no artigo 840. Tá? Na verdade, eu quero que vocês abram agora o artigo 852-azão. 852-azão. Tá? Então vamos lá. Em cima de 852-azão está escrito ali, procedimento sumaríssimo. Sublinha isso para nós, por favor. Procedimento sumaríssimo. Aí sublinha no 852-azão o número dele. Daí sublinha para nós, dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes salário mínimo. E daí no finalzinho, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Beleza? Parágrafo único. Vamos lá. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo
As demandas em que a parte estão excluídas do procedimento sumaríssimo, as demandas em que a parte é administração pública direta, autárquica e fundacional. Muito bem. 852B, sublinha o número. Caput. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo. Inciso 1. Sublinha. O pedido, daí, indicará o valor. 2. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Então, esse sublinha tudo. Parágrafo 1º. O não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 desse artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Tá vendo? Então veja que interessante. De acordo com a lei aqui, se eu errar alguma coisa que eu não indicar valor, ou eu indicar o endereço do réu incorreto, indiquei o endereço, foi a notificação para o réu, voltou como negativa no rito sumaríssimo. O juiz vai me dar prazo para eu emendar a inicial? Não. O que ele determina desde logo, pessoal? O arquivamento. Tá? Queria aqui que vocês sublinhassem para mim, de lápis, a palavra arquivamento, no parágrafo 1º, a palavra arquivamento e a palavra custas. Quando acaba a redação do parágrafo 1º, então, do lado da expressão valor da causa, coloca para mim 485 CPC. 485 CPC. Porque, afinal de contas, tá? Esses requisitos específicos da petição inicial do rito sumaríssimo, quando a gente fala em arquivamento, é extinção sem resolução do mérito. Vocês estão vendo que a questão ainda fala de pagamento de custas sobre o valor da causa? Vocês sublinharam de lápis a palavra custas? Tá? Embaixo da palavra custas, embaixo dela, bem embaixo dela, vocês vão colocar para mim em remissão a 789, inciso 2, CLT. 789, inciso 2, CLT. Que é esse artigo que fala das custas aí também, tá? Por enquanto, não precisa sublinhar nada nele lá. Então, do rito sumaríssimo tá bom. O que eu quero agora que vocês façam comigo é que a gente vai voltar lá no índice. Vamos voltar lá no índice, no verbete e petição inicial. No verbete e petição inicial. Tá? Tá lá na página 1121. Sublinha lá o verbete e petição inicial. Sublinha a primeira remissão aí, CLT, artigo 840, parágrafos 1º e 2º. Página 1121. Primeira, CLT, artigo 840, parágrafos 1º e 2º, sublinhou? E daí lá para baixo, olha o que você vai sublinhar, não é tudo. Lá para baixo. Tem indicação dos seus requisitos, sublinha isso, indicação dos seus requisitos. E daí, CPC/15, artigo 319. Beleza? Então, de petição inicial, no índice, o que a gente vai sublinhar é isso aqui. Nada mais. Né? O resto aqui não precisa, porque o resto daí é outra situação. Tá? Então, agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nós fizemos uma revisão aqui do quais são os requisitos da nossa petição inicial. Tá? E vocês viram que a petição inicial, nesse sentido, a lei ela é bacana conosco, porque ela diz para nós, basicamente, o que eu preciso colocar quando eu vou construir uma petição inicial, tá? E daí, vocês podem até treinar, podem fechar o Vademécum e a CLT de vocês, porque a gente vai treinar para abrir depois. E eu quero agora que vocês abram a apostila na página 54. Bem em cima na página está escrito lá, memorize, e tem um negócio, um enquadrado ali, que é a estrutura da petição inicial. Página 54 da apostila.
Então, o que vai acontecer? Quando você perceber que você leu a peça na prova e que é uma petição inicial, primeira coisa é você tem que lembrar de um roteiro para você conseguir construir a tua peça, tá? E esse roteiro da petição inicial, todas as petições iniciais que a gente vai aprender a fazer, professora, como assim todas? Então, só para vocês entenderem. Que fique claro para vocês que dos 26 exames que a FGV já fez, tá? Os normais, fora as reaplicações, quando que caiu peça diferente de petição inicial, contestação e RO? Em 2. Um caiu uma consignação. Vocês vão querer que caia a peça depois que vocês aprenderem a fazer. Muito mais do que uma RT, tá? E num outro que caiu um embargos de execução e que daí eles aceitaram embargos de terceiro. Nasquelas reaplicações de prova, quando falta luz, quando, que nem lá em Porto Alegre, o prédio estava para desabar, não sei o quê, mas isso é básico, né? Você escolhe um lugar que tem risco de desabamento. Né? Vai lá com o prédio, sai todo mundo, enfim. Tá? Então, fora essa história, nas reaplicações de prova, uma vez caiu uma contra-razões e acho que um recurso adesivo, mas foi só. Tá? Mas as estruturas, na verdade, são as mesmas. Então, o que você tem que entender? Que as principais peças que a gente vai estudar são sim, reclamação, contestação e recurso ordinário. Mas a gente vai aprender a fazer também consignação em pagamento, inquérito para apuração de falta grave. A gente vai aprender a fazer rescisória, mandado de segurança. Tá? A gente vai aprender a fazer recurso de revista, vai aprender a fazer agravo de petição, vai aprender a fazer recurso adesivo, enfim, que aliás o recurso adesivo é só mudar no nome do recurso ordinário e escrever recurso ordinário adesivo, só, ponto. O resto, tudo igual. Certo? Então, a gente vai concentrar, mas a gente vai aprender essas coisas. Agora, todas as petições iniciais que vocês vão aprender daqui para frente comigo vão ter qual estrutura? Essa aqui. Tá? Então, ó, eu li o enunciado e vi que é uma petição inicial. Professora, como é que eu vou saber que é a petição inicial? Você já vai ver. Você vai saber. O menor dos nossos problemas é descobrir a peça. Porque é tão na cara, que você olha, lê e fala assim, não, né? Porque não, realmente, vocês vão ver que não tem como errar, tá? Então, olha lá. Viu que é uma petição inicial, pegou o caderno de rascunho e escreveu esse roteiro. Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Vamos repetir comigo, então, para a gente memorizar isso aqui? Vamos lá comigo, então? Qual é o roteiro da petição inicial? Viu que a petição inicial, o que você vai escrever? Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Vamos lá de novo, repetir, então, para a gente olhar para o quadro, para ter memória visual, e vamos, né, repetindo, prestando atenção no som, para a gente ir memorizando. Vamos lá, então. Qual é? Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Vamos lá de novo? Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Vamos dar um turbo nisso aí? 1, 2, 3 e... Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Mais uma vez nesse modo. Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Agora escuta eu te dizendo. Vai lá, de novo. Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Tá? Agora você vai tentar falar junto comigo, mas sem olhar para o quadro. Nem para o caderno, nem aí para a apostila, sem colar de nada, então. Tá? Olha para cima, olha para o lado, fecha o olho. Quem tem labirintite não fecha o olho, por favor. Tá? Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Mais uma. Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Agora só vocês, sem olhar para nada, mas tem que falar alto, porque senão o pessoal da online não acredita que vocês existem, porque eles não escutam vocês. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Isso aí. Mais uma vez, vamos lá. 1, 2, 3 e só vocês. Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Só que eles não escutaram nada, porque vocês falaram 2 vezes assim, num modo muito educado.
E penal nem se irritou com a gente ainda também. Civil, coitados. Eles nem estão escutando a gente. Porque eles estão numa sala que a janela não dá para cá. Então, né? Coitados, estão isolados lá. Escutam um ônibus. Certo? Né? Se alguém dá um grito lá na rua, alguém pula na cadeira lá. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Porque o pessoal de penal precisa escutar vocês. Porque daí eles ficam irritados. Ei, mas no trabalho tá aprendendo endereçamento. Né? O que eles ficam aprendendo lá embaixo? Só o boletim de ocorrência. Até o final do curso. Então vamos lá, pessoal. 1, 2, 3 e qual que é? Mas tem que ser alto, porque eu não estou ouvindo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Viu? Já gravou. Tá vendo? Agora, quer ver? Faça um teste. Professora, como é que eu vou identificar que é uma petição inicial? Professora! Pega a peça treino 1. Sabe daquele kit? Peça treino 1. Oi. Vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Carlos João Bueno compareceu em seu escritório e informou o seguinte: laborou para o Banco Lucros Múltiplos S.A. na agência de navegantes Santa Catarina, tendo sido admitido nesta localidade em 19 de junho de 2013, foi dispensado sem justa causa em 29 de junho de 2018, com aviso prévio indenizado. Sempre exerceu a função de caixa executivo, recebendo o salário de 3.000, acrescido de gratificação de 1/3 de seu salário. Laborava das 9 às 17, com 60 minutos de intervalo entre a jornada, de segunda a sexta. Informa que até o momento não recebeu suas verbas rescisórias, ressalta que não usufruiu do período de férias 2015 e 2016, estando os anteriores corretos. Questão: com base nos dados acima, você deve apresentar a peça processual competente pelo rito ordinário em favor do ex-empregado, pleiteando todas as verbas não quitadas, com a indicação da legislação, súmulas e ou orientações jurisprudenciais da SDI e do TST. Cada pedido deverá ter a respectiva fundamentação legal. Pessoal, ainda que a questão não dissesse que é pelo rito ordinário, alguma dúvida de que isso seria uma petição inicial? Vocês estão vendo que é um reclamante que está vindo contar para vocês uma história do que aconteceu com ele? Né? Aí você já começa, por exemplo, a achar coisa errada aqui. Pô, o cara foi mandado embora em 29 de junho e até agora não recebeu as verbas da rescisão contratual. Certo? Né? Lembre, você estudou para a tua primeira fase, caiu essa questão. Quantos dias que o empregador tem que jogar? 10 dias do término do contrato. Já passou aqui. Por mais que eu considere aqui um aviso prévio, mais de 5 anos de contrato, 5 vezes 3, 15, 30 mais 15, 45 dias, já foi, faz tempo. Essa projeção de 45 dias. Concorda comigo? Tá? Então, tem uma multa aí. Né? Depois a gente acha, não precisa saber nada de cor. Aí tá narrando uma jornada. Que inicialmente você faz uma conta aqui, ó. Das 9 às 17, né? Vai dar aqui 8 horas por dia, 60 minutos de intervalo menos 1 hora, dá 7 horas por dia. Tá? Mas daí você olha que o empregador dele é banco. Na regra geral, quantas horas o bancário pode trabalhar por dia? 6. Professora, não lembro disso. Não precisa. O índice vai te dizer, se você jogar lá bancário, vai ter. O artigo da CLT que fala isso. Né? Só que está dizendo que é caixa executivo. Para dar uma pompa pro cara tal. Está dizendo ainda que o salário dele era 3.000 mais a gratificação. Será que? Né? Mas daí depois a gente acha também essa história do caixa executivo, vocês vão verificar. Então, quer dizer, aqui você já vê que é coisa errada e não tem notícia de nenhuma ação ajuizada. Se não tem notícia de nenhuma ação ajuizada, não dá para pensar em contestação, não dá para pensar em rescisória, não dá para pensar em recurso, não dá para pensar em nada, só dá para pensar em começar uma ação. E como que eu começo uma ação trabalhista com uma petição, o quê? Inicial. Ótimo. Leu, viu que é uma petição inicial, o que já vem na tua cabeça? Endereçamento, qualificação, preliminar, mérito, pedidos e requerimentos finais. Viu? A estrutura você já tem. Agora é rechear a estrutura. Certo? Muito bem. Então deixa de lado aqui as peças treino, que era para fazer esse treino com você, de você verificar aqui a questão de descobrir a peça. E abre a tua apostila na página 55 comigo. 55. Então, ó, ali começa a ter os modelinhos, né, dos itens da peça, então, que a gente vai usar no começo.
Tá? Então, olha lá. O endereçamento, né? A gente, genericamente falando, depois a gente vai ver a regra, né, da competência territorial e tudo, mas o endereçamento, né, eu vou escrever aqui para vocês, então, para a gente ir gravando também. Tá. Você consegue pegar tudo aí na câmera ou melhor eu escrever embaixo? Tranquilo? Tá. Então, olha só. Vamos gravar aqui comigo, né? Nós estamos primeiro partindo do pressuposto que se nós estamos fazendo prova de trabalho, e se a gente vai à juização, tem vara do trabalho. Então, a gente não pode chamar de juiz de direito. Porque juiz de direito é uma denominação do juiz lá da justiça comum. O juiz do trabalho, ele tem uma jurisdição federal. Tá? Então, a gente não pode dizer que ele é juiz de direito, certo? Essa denominação de juiz de direito é específica para os juízes lá, vamos dizer assim, que julgam situações relacionadas a Código Civil, CPC, então justiça comum, crimes também, ok? Então, ó, o nosso endereçamento fica assim, genericamente falando. Excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Trabalho de... Vamos repetir comigo, então, como é que fica o nosso endereçamento? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Trabalho de... Vamos lá de novo? Excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Trabalho de... De novo? Excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Trabalho de... Ai, professora, mas eu acho que com o novo CPC eu posso escrever só excelentíssimo juiz da Vara do Trabalho de... Tudo bem. Tudo bem. O que você não pode fazer na prova aqui é escrever coisas abreviadas. Esmo, senhor, doutor, juiz da VT. Isso não dá. Tá? Agora eu peço encarecidamente para você tomar cuidado com essa palavra aqui. Né? Porque assim, o corretor pega a tua peça e ele vai ler já desde o começo. E ele pega um troço assim, ó. Professora, mas não tem desconto de nota por erro ortográfico. Mas dá um ruim no corretor já. Se ele começa lendo assim, ele já fala, ele já pensa, meu Deus, o que vem depois? Né? Já dá uma preguiça nele. Mas notem que eu escrevi no quadro separado. Para não ficar uma coisa tão, né? Excelentíssimo senhor do... Daí dá. Concorda comigo? Né? Mas na próxima também não pode fazer isso, porque daí você está agredindo lá o juiz, tal, vamos dizer que a identificação da peça ainda não dá, né? Então, cuidado, certo? Nesse caso, nós vamos precisar. Depois, quando a gente for fazer recurso, tal, que tem aqueles adjetivos para tribunal, eu não vou exigir que você saiba escrever e nem precisa colocar. Mas na petição que é dirigida ao juiz, a gente precisa saber. Então, o excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Trabalho de... Tá? Quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Na peça treino lá que a gente leu, está escrito lá, tá? Navegantes/SC. A questão te deu o estado, a cidade e o estado. Você vai usar os dois. Se a questão só te dissesse navegantes, você ia colocar /SC? Ai, professora, eu sou um exímio conhecedor de geografia, do mapa, né? Da organização do... Não, você não vai colocar. Que já teve uma prova passada que eles entenderam que isso podia ser identificação de peça, pessoal. E deu um quiprocó, assim, sabe? Depois eles até voltaram atrás. Mas sabe aquela coisa para evitar o estresse? Não inventa. Porque vai que eles entendem que existe um navegante, sei lá, no Piauí, não sei. Vai que tem mesmo. Né? Então, não inventa. Se a prova te deu navegantes/SC, você usa. Se ela não te deu o estado, só deu a cidade, você vai escrever só navegantes e ponto. Professora, eu quero escrever navegantes/estado. Tá bom, não precisa. Mas, ok. Tá? Muito bem. Então, aqui está o endereçamento para vocês. Qual é o esquema mental e de rascunho que você vai usar na qualificação? Então, assim, ó, petição inicial eu não vou escrever aqui altos número, porque ela ainda vai ser ajuizada para daí ter número, né? Então, o esquema mental que você tem que pensar para a qualificação é o seguinte, que vai ser sempre um autor, acompanhado do advogado. Ué, professor, mas não tem os postulantes na Justiça do Trabalho? Tem.
Mas se você está fazendo prova da OAB, porque você quer ter uma OAB, você quer ser advogado, você vai defender a classe, então. Né? Vai falar do advogado com procuração, tá? Daí, olha só, estou fazendo um resumo aqui por enquanto. Então, fundamento da peça, tá? Então, ó, autor mais o advogado, fundamento da peça. O verbo para reclamatória trabalhista, propor, tá? Daí, você vai, claro que você não vai abreviar, vai ser reclamatória ou reclamação trabalhista, né? Vai escrever lá, pelo rito, no nosso caso aí do exemplo é ordinário, né? E daí tem o réu. É isso aqui que é o teu resumo mental que você tem que ter da qualificação para colocar no rascunho. Porque também eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal. Você não vai conseguir escrever no teu rascunho endereçamento, a qualificação para passar limpo depois, não. No teu rascunho, por exemplo, hoje eu escrevi aqui o endereçamento completinho para a gente ler e gravar. Mas a partir de amanhã, o que eu vou escrever com vocês quando eu for fazer o esqueleto da peça aqui? Eu só vou escrever navegantes. Que o endereçamento eu sei que eu tenho que fazer para navegantes. Daí, na hora de você passar limpo, que você vai escrever. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara trabalho navegantes /SC. Né? Aí vai pular uma linha e daí depois você vai passar limpo o que está na tua qualificação. Então, veja. O que você percebeu? Que é uma petição inicial, né? A gente leu ali. Então, você só vai escrever lá no teu rascunho, que é o Carlos, nem precisa colocar o nome completo dele, advogado com procuração nos autos, para lembrar depois que tem teu advogado, fundamento da peça, você não tem que saber decor. Nesse momento, olha o que você vai fazer. Pega o teu índice comigo, abre o teu índice lá. Vamos abrir no índice petição inicial. Vamos lá, página 1121, acho que tá. Página 1121. Então, petição inicial. Achou lá? Olha como que você conversa com o índice. No verbete e petição inicial, a gente sublinhou o artigo 840 da CLT, 1121. E não tem mais para baixo ali o 319 do CPC sublinhado também? Beleza. Mas o que importa para nós primeiro, já que tem remissão da CLT, e olhar onde, pessoal? Na CLT. Então, vamos abrir o 840 da CLT? Então, abriu o 840 da CLT. Tá? O que ele está te dizendo? A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Beleza? Em cima dele, nós fizemos duas remissões, não fizemos? Tem remissão ao 852 azão da CLT e ao 319 do CPC, não é isso? Vire a página aqui. Do que trata o 852 azão da CLT? Do procedimento que? Sumaríssimo. A gente quer procedimento sumaríssimo? Não. A gente quer rito o quê? Ordinário. Então, a gente só fica com 840. Mas daí a gente tem que, sem fechar aqui, pega o teu vademecum e abre o 319 do CPC. Tá? Sem fechar ali, abre o 319 do teu CPC. Aí a gente já dá uma olhadela no 319. Né? Vê que ele fala dos requisitos da petição inicial. E quando ele aponta requisitos da petição inicial, ó, tem coisa que a gente já vai usar aqui para chamar nossa atenção. Quando ele fala juízo aqui é dirigido em endereçamento, nome, prenome, estado civil são os itens da qualificação, beleza? Aí fala de fato e fundamento jurídico, isso é normal para mim. Pedido, valor da causa. Ó, eu já vou escrever aqui embaixo, ó, no meu rascunho, eu já vou escrever isso aqui, ó. Valor da causa. Porque o valor da causa, pessoal, no gabarito, ele vale de 1 a 2 décimos. E dá para perder 1 a 2 décimos, que é coisa automática, que você não precisa decorar, que está no código, pessoal. Na segunda fase, dá para deixar de perder essas notas automáticas? Não. Tá? Então, você já deixa anotado aqui, valor da causa. Daí, no seguinte, ó, as provas. Ó, as provas, a gente vai falar melhor disso, eu vou pedir nos requerimentos finais. Então, eu já anoto aqui também, ó, provas, para não esquecer. Ficou claro isso para vocês? Tá? Beleza. Olhando para o 840 da CLT. Olhando para o 840 da CLT. Então, eu sei que nessa peça aqui, eu vou usar o 840 da CLT como fundamento e 319 do CPC. Beleza. Agora, o que eu preciso conversar com o 840 da CLT? Você está vendo no parágrafo 1º que diz assim, sendo escrita a petição inicial deverá conter? Está vendo?
que a gente sublinhou? O que a gente destacou? Que o pedido precisa ter indicação do quê? Do valor. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou escrever isso, ó. Para eu não esquecer, porque são décimos que eu vou perder se eu não fizer a indicação do quê? Do valor. Tá vendo? Então esse é o início, né? Daí propor reclamatória trabalhista pelo rito ordinário e o réu é o banco. Então, ó, minha dica. Chegou nesse momento, no dia da prova, o que você vai fazer? Você já achou o endereçamento e a qualificação. O que você vai fazer, pessoal? Pegar o caderno de texto definitivo e passar limpo. Porque a qualificação de petição inicial é trabalhosa, né? Ela é trabalhosa. Os dados que eu tenho, eu informo. Os dados que eu não tenho, eu vou colocar o nome do dado seguido de reticências. Então, nesse caso, eu tenho o nome dele, Carlos João Bueno. Vírgula. Estado civil, reticências. Certo? Inscrito no CPF, reticências. Endereço eletrônico, reticências. Residente domiciliado na rua, reticências. Número, reticências. É isso. Olha o modelo que está na página 54 da apostila. Veja lá. Tá? 54 não, 55, perdão. Então tá ali, ó. Né? Então, os dados que eu não tenho, deixo indicado seguido de o quê? Reticências. Quero dizer para vocês que se a questão trouxer, já aconteceu, da questão da prova, falar de número da carteira de trabalho, número do PIS, nome da mãe, o que a questão te der, você põe na qualificação. Mas se ela não te der nada, só te der o nome, você vai deixar daquela forma mais resumida ali, ó, que é o segundo encaixadinho de autor ali, ó. Reclamante, né, o nome dele, estado civil, profissão, CPF, endereço eletrônico e endereço. Tá? Daí a menção ao advogado, ó, você vai ter que falar do advogado que tem procuração anexa e o endereço do advogado. Porque é ou não é a obrigação da parte do advogado manter seus endereços atualizados nos autos, pessoal? Sim. Sob pena de ser enviada uma intimação e se o endereço estiver incorreto, a intimação surtir o quê? Efeitos. Ser considerada válida e se perder um prazo, né? Aí faz a qualificação do autor do advogado, né? Daí vem lá, ó. Vem com o devido respeito e acatamento perante Vossa Excelência ou respeitosamente perante Vossa Excelência. Estamos na página 55, lá embaixo. Com fundamento nos artigos 840 da CLT e 319 do CPC, propor reclamatória trabalhista pelo rito ordinário em face de, né? Se fosse rito sumaríssimo, mudaria os fundamentos, só. E seria reclamatória trabalhista pelo rito sumaríssimo. Pode virar a página, tá? E daí a menção do réu, ó. Aí veja que interessante. O réu. Eu preciso dizer que eu quero, por exemplo, Banco Lucros Múltiplos S.A. a ser notificado na pessoa do seu representante legal? Não. Porque na Justiça do Trabalho, gente, ó, imagine que o banco tem um endereço administrativo lá na Avenida Paulista, em São Paulo, num prédio de 30 andares, e o banco é um dos andares do prédio. Se o porteiro do prédio receber a notificação, tá valendo? Tá valendo, porque o endereço que eu indiquei estava certo. Professora, mas o porteiro recebeu e não entregou para o réu. Problema do réu com o porteiro do prédio. Que se resolva. Tá? Então, a gente não vai pedir notificação, citação na pessoa do representante legal. A única situação de réu que a gente menciona como se fosse um representante legal é a massa falida. Porque quem que responde pela massa falida? O seu administrador, o quê? Judicial. Eu não posso mandar para o próprio endereço da massa falida, onde estava situada a empresa, porque a administração, inclusive, da empresa foi destituída dos sócios. É só esse o caso. Tá? Como definir o rito e os outros detalhes, a gente vai ver na aula de amanhã. Por hoje tá bom. Tá bom? Obrigada, gente.